Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 12 do concurso para inspetor do município de Alumínio, do ano de 2016. Vamos dar uma olhadinha? O enunciado diz o seguinte: em um escritório há 96 pastas que precisam ser arquivadas. Na primeira hora de serviço foram arquivados 3/8 do número total de pastas e, na segunda hora de serviço, foram arquivados 4/5 das pastas restantes. O número de pastas que ainda precisam ser arquivadas é. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado e ver o que tem de principal aqui. Bom, ele fala pra gente que existe um total de 96 pastas a serem arquivadas. Dessas 96 pastas, na primeira hora de serviço, ele diz pra gente que foram arquivados 3/8. Só que, galera, 3/8 do quê? 3/8 do número total de pastas. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Sempre que a gente for pegar uma fração de um valor, a gente tem que saber qual é esse valor que a gente está calculando, essa proporção da fração. Então nesse caso é 3/8 do total, então vai ser 3/8 das 96 pastas. E aí ele diz pra gente que na segunda hora de serviço, ele vai arquivar então 4/5. Mas 4/5 do quê? 4/5 das pastas restantes, ou seja, agora a gente não vai fazer 4/5 do total, a gente vai fazer 4/5 do que sobrou das pastas depois da primeira hora de serviço. E aí, tendo essas informações, ele pergunta pra gente, então, depois dessas 2 horas de serviço, quantas pastas ainda precisam ser arquivadas, tudo bem? Então vamos lá, vamos anotar então esses dados. A gente vai ter aqui um total de 96 pastas. E aí a gente vai representar isso a partir de um gráfico. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um gráfico de pizza aqui para representar, então, esse total de pastas, tudo bem? E aí a gente analisa, então, o que ele falou para a gente dos horários, né? Então, ele fala para a gente que na primeira hora, ele vai arquivar 3/8 do número total de pastas. Então, a gente vai ter aqui, 3/8 do total. E aí, se a gente arquiva, então, 3/8 do total, como que a gente pode representar isso matematicamente? Vai ser 3/8 de 96. E aí vocês podem pensar da maneira que ficar mais fácil para vocês. Eu estou pegando 96 pastas, dividindo em 8 partes iguais e pegando 3 partes. Eu estou fazendo 3/8 e depois multiplicando por 96. Ou, eu posso falar também, como a gente só tem aqui multiplicação, eu posso falar então que eu estou dividindo 96 por 8 e 8 por 8. Então, posso simplificar em cima e embaixo pelo mesmo valor, já que a gente só tem a multiplicação aqui. Então, a gente vai ter 3 vezes 96 dividido por 8, que vai me dar 12, e 8 dividido por 8, que vai me dar 1. Então, 3 vezes 12 sobre 1, a gente vai ter aqui, então, 36 pastas. Isso quer dizer, então, que na primeira hora foram arquivadas 36 pastas. Então, a gente vai colocar isso aqui, no nosso gráfico aqui de pizza. Então, eu posso afirmar que nessa primeira hora foram arquivadas, então, 36 pastas. Tudo bem? Beleza. Agora a gente analisa o que acontece na segunda hora. Então, na segunda hora, ele fala pra gente que serão arquivados 4/5. Mas 4/5 do quê? 4/5 do restante. 4/5 do restante. Tá, então se a gente quer arquivar 4/5 do restante, a gente tem que descobrir o que é esse restante. Então esse restante, pessoal, ele vai ser a quantidade de pastas que ainda sobraram depois da primeira hora de serviço. Então, basicamente, se a gente for colocar isso aqui no gráfico, aqui em cima, a gente pode colocar que o restante vai ser essa partezinha que eu vou colocar aqui em laranja para vocês, Então, o restante, é tudo isso daqui que sobrou. Então, esse restante, pessoal, ele vai ser dado como? Ele vai ser basicamente o total, que a gente sabe que era de 96, menos o que já foi arquivado. Então, é a diferença
entre o total e o que já foi arquivado. E lembra que na matemática, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de uma subtração. Então, a gente vai ter aqui um total de 60 pastas restantes. Ou seja, nessa segunda hora, para a gente calcular então a quantidade de pastas que foram arquivadas, a gente vai fazer 4/5 do restante. E o restante nesse caso é 60. E aí a gente pode usar o mesmo método que a gente usou na outra. Eu posso simplificar em cima e embaixo aqui por 5. E aí a gente vai ter aqui 4 vezes 60 dividido por 5, que vai me dar 12, dividido por 1. Então, 4 vezes 12, isso daqui vai me dar 48 pastas. Então, vamos tentar representar isso lá no gráfico que a gente montou. Eu vou tirar os restantes ali, eu só tinha colocado para ilustrar para vocês. Aí a gente pode afirmar, então, que nessa segunda hora, a gente teve, então, 48 pastas arquivadas. Vamos colocar aqui, ó. Então, nessa segunda hora, a gente teve, então, 48 pastas arquivadas. E agora ele pergunta para a gente quantas pastas faltam ser arquivadas depois dessas 2 horas. Então, basicamente, se a gente olhar para o gráfico que a gente está montando, o que ele quer que a gente calcule é isso aqui, ó. É esse gráficozinho restante aqui, ó. E aí, então, para a gente conseguir calcular o que ficou faltando, basta a gente fazer o quê? Bom, se no total eu sei que isso daqui tem que ter 96, então eu vou ter que fazer 96 menos as 36, ó, então a gente faz menos essa parte que está em azul, menos as 48, que é essa parte que está em laranja, e aí me sobra então o que eu quero calcular, que é essa parte que está em roxo. E aí a gente vai ter aqui então que essa parte que está em roxo é justamente o que falta. Então, para calcular o que falta, basta a gente fazer, então, 96, que era o total, e tirar aquelas 2 áreas, né, que vai ser, então, de 36 e 48. Então, o que falta que vai ser de 96 menos 36 menos 48, que vai dar para a gente, então, 12 pastas. Então, nesse caso, a gente achou então que depois das 2 horas ainda faltam 12 pastas para serem arquivadas. E aí, se a gente voltar lá nas alternativas, a gente vai ver então que a alternativa correta é a A. Tudo bem? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários.